Ricardo Paiva, o Renato Paiva, me parece, não estava na boca do povo, né? As notícias agora que a gente tinha, e exato. a primeira reação da torcida, da bolha das redes não é positiva. Agora, acho que até o próprio Renato deve ter assustado quando olhou no telefone, John falou, será que sou eu mesmo? Porque assim, analisando a carreira, que não é uma carreira enorme, né, do Paiva como treinador, ele passou muitos anos nas categorias de base do Benfica, até assumiu o Benfica rapidamente, de maneira interina, e depois teve o seu melhor momento, acho que foi no Independiente Del Valle, né, quando ele chega e passa 2 anos por lá e conquista o primeiro título equatoriano da história do Del Valle, né, um marco num clube que era um clube pequeno, um clube formador, e conquista o título equatoriano. Depois do Del Valle, ele tem vários trabalhos que assim não foram tão bem sucedidos. Primeiro no León, onde ele fica poucos jogos lá no México, vem para o Bahia, não consegue fazer um bom trabalho, não consegue sucesso, e aí no México ele volta para o Toluca, esse sim um bom trabalho, chega, né, às quartas de final, perde para o América nas quartas de final do Campeonato Mexicano, a América, que é o time do Jardine, né, e é o time que tem sido dominante por lá nas últimas 2 temporadas, e agora aparece o Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores, para que ele consiga fazer esse time voltar a jogar bola. O quanto te surpreendeu a contratação do Paiva e o que você projeta do que pode ser o Botafogo sob o comando dele, Mansur? Vamos lá. Primeiro assim, eu entendo que em dado momento se criou uma urgência, né? 55 dias. Após tantas tentativas negativas e crescendo a sensação de que era preciso dar uma largada na temporada, porque ganhasse o Botafogo hoje ou perdesse, ele teria aí um período de preparação para o Campeonato Brasileiro. Ele não se classificou nem para a Taça Rio do Carioca, não tem fase inicial de Copa do Brasil enfim, ele teria esse período até o Carioca, até o Brasileiro, perdão. Uhum. Diante disso, existindo uma urgência, eu entendo que o Botafogo que precisava fazer um movimento, mesmo que ele fugisse de alguma forma a algum tipo de perfil que fosse traçado no início. O que me chama a atenção, assim, do que a gente conhece do trabalho do Renato Paiva, com mais atenção, Del Valle e Bahia, que foram os trabalhos que a gente acompanhou mais. Lembrando que o Bahia era os primeiros passos do Grupo City. O primeiro treinador. Ele foi o primeiro treinador escolhido pelo Grupo City, e o elenco era claramente inferior ao que do ano passado e ao de hoje. Então, para fazer justiça ao trabalho. Agora, sempre teve uma característica muito marcante, assim, é um ortodoxo do jogo de posição, que não é similar ao que o Botafogo vinha apresentando recentemente. Então, esse já é um ponto, né? Porque se falou muito na questão do Botafogo Way, que o Botafogo tinha um perfil, o treinador ia se adaptar a ele, que não tinha importância não ter a comissão técnica e formando o elenco, que as coisas se adaptavam porque, acima de tudo, estava o jeito do Botafogo de jogar. Então, o torcedor, ou ele se modificou demais nos últimos meses, ou então chega, de fato, um treinador que acredita demais na questão do jogo de posição, organizar o time no ataque ocupando determinados espaços, bola indo até os setores, enfim. E sem bola, sempre foi uma grande lacuna que os times dele mostraram. Dificuldades defensivas importantes quando o time perdia a bola. O Botafogo, campeão, era um time que, embora não fosse sempre uma rocha defensiva, é um time que pressionava muito bem, que era capaz, em muitos momentos, de sufocar adversários lá atrás e que tinha uma organização, mas um nível de solidez bastante razoável. Então, ver como essas coisas vão se encaixar a partir de agora. O nome me surpreendeu pelo estilo de trabalho dele e pelo estilo do que se imaginava ser o que o Botafogo procurava. Mas também pelo currículo, né, Mansur? Também.
Ele não é um treinador assim de um currículo super vitorioso, ele tem 2 títulos Mas aí, na carreira, assim, a gente entende, mas a gente está falando hoje do campeão brasileiro, do campeão da Libertadores, está contratando um treinador que pode ter grandes virtudes, pode vir aqui e fazer um ótimo trabalho, como o Arthur Jorge, que também não tinha Arthur e Abel chegaram aqui sem nenhum tipo de pompa. Isso, então pode ser que ele siga essa toada e faça um grande trabalho aqui, conquiste títulos aqui. Ele tem um título importantíssimo com o Del Valle, né, que é muito representativo da conquista do campeonato equatoriano, e um campeonato estadual com o Bahia. Então, assim, ninguém está dizendo que não vai dar certo e que ele não pode fazer aqui um ótimo trabalho, mas surpreende o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores, pegar um técnico com menos currículo do que se imaginava. Pelo menos eu imaginava um treinador com um pouco mais de impacto. O Vasco Santos, né? Vasco Matos, né, também era um treinador de pouco currículo, uma aposta. O Textor é um cara que aparentemente entende de futebol e faz bons movimentos no mercado, né, conversa com os treinadores e tudo mais. Mas não chega a ser uma surpresa, né? O grande problema... Não deixa de ser uma surpresa. O que eu percebo dele da época aqui, eu achei ele impaciente demais na época que ele esteve no Bahia. E no Brasil não é fácil você ser paciente, porque o ambiente ele não é para contigo se você não traz resultado, você não consegue bom futebol e tudo. O nível de exigência ele é alto, e é alto também para que se troque o treinador se não der certo. Esse nível de impaciência, eu acho que aqui no Botafogo ele vai ter que ter um nível de paciência maior. Por quê? Porque ele está vindo realmente para aquilo que foi a nata da história do Botafogo. É difícil para qualquer tipo de treinador. Então, o tempo de vida, de carreira que ele tem, a experiência deve ajudar em algo. Mais ou menos ortodoxo a questão do jogo posicional, ele precisa ver o que ele tem. Eu não gosto de sacramentar que esse Botafogo não pode fazer, né? Não. Até porque às vezes pode ser que... a transformação. Não. Eu não estou falando em relação a isso. Eu estou falando, complementando até o que você falou, porque às vezes a metodologia, a maneira, o jeito dele, pode ser que ele coloque algo. Eu não vejo esse time conseguindo fazer, porque o Matheus Martins ele não tem essa característica do refino, de entendimento do jogo, né? Pode ser que ele encontre no Jefinho, pode ser que ele estimule isso no Arthur, pode ser que ele arrume uma outra função pro Savarino, eu não sei. Quando tem a carreira desse jeito há muito tempo, pode ser que ele chegue no lugar e ele case com isso, mas parece muito mais, com todo respeito, uma falta de opção daquilo que eles procuraram. E falou, poxa vida, eu preciso de alguém. E o momento ele já passou, tá passando, mas é agora por eu ter um período. É verdade. Isso é uma coisa que, assim, se o início, dependendo de como for a largada, por mais que seja injusto com ele, é algo que vai ser difícil de estancar, que é a sensação, inclusive na arquibancada, porque as outras buscas se tornaram públicas. Todo mundo soube que o Botafogo buscou Mancini, que o Botafogo buscou Jardine, que buscou Vasco Matos, e a sensação da arquibancada olhar para ele como quarta, quinta alternativa. Isso acontece com muitos treinadores, aliás, parte, não é nem foram contratados sem ser a primeira escolha. Não é nem demérito, porque o clube precisa buscar outro, não vai ficar sem ninguém. Agora, que isso é um estigma que, de acordo, dependendo do que for a largada do time, isso acaba pesando sobre o técnico, é natural. Só a favor dele, ele essa pré-temporada que ele vai ganhar. O Botafogo joga no fim de março. Qual é a data exata? Dia 30. Dia 30 de março, ou seja, são 4 semanas. São 4 semanas cheias para ele trabalhar. Né? Com um time queira ou não montado, e outra, Alex, com os reforços que chegaram. Né? Então, o pessoal que está sendo incorporado agora, o elenco, que não teve a chance de participar da temporada do Botafogo até aqui, vai ter tempo para se encaixar. Eu estava olhando se não tinha Libertadores antes disso, fase de grupo, mas não. O sorteio é 17 de março, então, mas a abertura é 2 de abril. E o Botafogo joga contra o Palmeiras, logo de cara. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lá 3 dias depois estreia na Libertadores. Porque a primeira rodada do Brasileiro antecede a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A favor dele, então, tem esse